Até por volta dos 20 anos, Vygotsky propôs fortalecer as raízes espirituais dos judeus através do retorno aos escritos religiosos. Criticava Darwin e esperava pelo Messias. Naquela época, Vygotsky escreveu: o sionismo espiritual é a organização do judaísmo numa base nova e secular. Na sua base está Darwin, normalidade. Esta consciência destrói a consciência judaica. A construção da história judaica com base na natureza, na ciência e no pensamento livre, que leva o nome de Darwin, obrigou Arrada a dar também outra forma ao messianismo. Apenas ele substituiu sua forma sobrenatural por uma natural. Como todo mundo, Arrada deseja transformar o povo do livro em o povo da literatura. Por considerar que o socialismo apenas previa a redistribuição compulsória dos bens materiais e que o homem não vive só de pão, ele o rejeitou. Depois da Revolução de Outubro, Vygotsky mudou os argumentos de sua fé judaica e abraçou uma crença comunista. Segundo Adler, esses devotos entendem que podem pôr-se em comunicação imediatamente com Deus por meios artificiais, como por alguma oração muito fervorosa ou outras coisas do ritual religioso. Em suma, seu querido Deus de nada mais sabe e não tem outra coisa a fazer senão ocupar-se com os seus aborrecimentos. Conforme está em Fundamentos de Defectologia, Darwin ensinou que a adaptação surge da inadaptação, da luta, da morte e da seleção. E Marx, diferentemente do socialismo utópico, ensinou que o desenvolvimento do capitalismo conduz inevitavelmente ao comunismo, mediante a superação do capitalismo pela ditadura do proletariado, e não se separa deste, como poderia parecer de um ponto de vista superficial. A teoria de Adler quer demonstrar também como o racional e superior surge necessariamente do irracional e inferior. Nessa obra intitulada Fundamentos de Defectologia, escrita por Vygotsky por volta de 1930, Vygotsky considera a caracterologia histórica e atual recorda o estado das ciências biológicas até Darwin. O pensamento científico tratou de levar em conta e ordenar, de introduzir o sistema e o sentido na enorme variedade de formas vegetais e animais, mas não obteve a chave para compreender essa variedade. Ele a recebeu como fato, como uma prova dada, como uma prova irrevogável da criação de tudo o que existe. A chave da bibliografia foi encontrada na evolução, na ideia do desenvolvimento natural das formas animais. Assim como a biologia começou pela origem das espécies, a psicologia tem que começar pela origem dos indivíduos. A chave da origem dos indivíduos é o reflexo condicionado. Se Darwin ofereceu a biologia das espécies, Pavlov ofereceu a biologia dos indivíduos, a biologia da personalidade. Uma transição de um capitalismo para um comunismo dependeu de diversos fatores. Marx tem sido apresentado de um modo como se apenas tivesse contribuído para coisas ruins. De seu modo, ele é uma das pessoas que contribuíram para mudanças concernentes a direitos trabalhistas, por exemplo, acontecerem no mundo. Sem essas mudanças, ele teria sido uma das pessoas que teriam contribuído para outras revoluções ocorrerem. Como mencionado anteriormente, Vygotsky estava no contexto da Grande Revolução Socialista de outubro de 1917. O fim da União Soviética ocorreu em 1991. Se o trabalho de Vygotsky em laboratório tivesse apontado algo que pudesse contrastar com a teoria da evolução biológica, a qual não era seu foco, acredito que ele tivesse nos dito. O que ele faz é elogiar Darwin na obra supracitada. Em sentido figurado, Vygotsky é um messias na Rússia. Infelizmente morreu cedo, aos 37 anos. Vygotsky escreveu: o cristianismo, que trouxe consigo a superestimação dos valores espirituais, na essência modificou apenas o conteúdo moral dessa ideia, mas deixou intacta a própria essência. Para os últimos aqui, entre os quais também se incluíam os cegos, prometeu-se convertê-los em os primeiros lá. Na Idade Média, esse era o dogma mais importante da reflexão sobre a cegueira, no qual, assim como em qualquer privação e sofrimento, via-se um valor espiritual. O pátio da igreja era entregue aos cegos como possessão absoluta sua. Isso significava, simultaneamente, mendicância na vida terrestre e proximidade a Deus. Do cego, então, dizia-se que no corpo fraco vivia um espírito elevado.
Conforme Vygotsky, o mecanismo do reflexo condicionado descobre a dinâmica da personalidade. Demonstra que tudo na personalidade está posto sobre uma base genérica inata e, ao mesmo tempo, nela, tudo é supra-orgânico, condicionado, social. Essa teoria soluciona a antiga discussão entre inatismo e empirismo. Vygotsky diz que um ilustre homem que assistiu aos experimentos de Pavlov exclamou: "Agora compreendo a alegria que acompanhava os mártires quando entravam na fogueira." Conforme Vygotsky, a deficiência visual, ao criar uma formação peculiar da personalidade, proporciona novas forças, altera as direções normais das funções e, de uma forma criadora e orgânica, refaz e forma a psique da pessoa. A cegueira não é, portanto, somente um defeito, uma debilidade, mas também, em certo sentido, uma fonte de manifestação das capacidades, uma força, por estranho e paradoxal que seja. Essa ideia passou por 3 etapas principais. A primeira é definida como mística, a segunda como biológica ingênua e a terceira é caracterizada como contemporânea, científica ou sociopsicológica. Referente à época mística, Vygotsky diz: "Na cegueira via-se, antes de tudo, uma enorme infelicidade, pela qual se sentia um medo supersticioso e grande respeito. Até na atualidade, muitas pessoas ainda falam acerca da tendência dos cegos para a luz espiritual. Pelo visto, há nisso uma parte de verdade, embora distorcida pelo medo e pela incompreensão das mentes religiosas. Por tradição, os cegos eram, com frequência, os guardiões da sabedoria popular, os cantores e os profetas do futuro."